Olá, meus queridos, tudo bem? Posso compartilhar com você uma coisa importante aqui? Posso? Os templados, os templados, eles costumam dizer que os destemplados não são filhos de Deus, não têm Deus, não têm religião, não têm denominação, e por isso nós que não frequentamos um templo religioso, eles dizem que nós vivemos assim porque nós se revoltamos contra a Igreja de Deus. Nananina, não. Nós não revoltamos contra a Igreja de Deus. Isto é mentira. Na verdade, todos os templados que acham que Deus precisa de um templo para habitar, esses templados, eles precisam saber de uma coisa, que Deus, se tivesse que escolher um templo para morar, ele não estaria na sede da Assembleia de Deus. Ele não estaria na sede da Igreja Batista. Ele não estaria na sede da Igreja Adventista. Muito menos na sede da Presbiteriana. Claro que não. Agora, é interessante mostrar que a religião e o sistema, eles apresentam um Deus territorial. Por que um Deus territorial? Note bem uma coisa. Note bem uma coisa. Se Deus ele habitasse realmente num templo, não é? Físico, um templo, vamos dizer, uma estrutura física, Deus ele escolheria um lugar, não é? Muito mais importante, muito mais sagrado do que os homens do século 21 criam ou constroem. Se Deus estivesse atrás de um templo para morar, para habitar, talvez ele não estaria ali em Jerusalém, naquelas construções fantásticas que tem ali. Talvez Deus não estaria no Domo da Rocha. Talvez Deus não estaria no Templo de Salomão. Talvez Deus não estaria na mesquita de Al-Qasla, ou El-Qasla, ou El-Qasla, ou Al-Qasla. Deus não estaria ali contemplando aquela pedra ou aquele monolito de Baalbek, no Líbano. Talvez Deus não estaria ali no templo de Diana, na Grécia. Agora, se Deus realmente tivesse de escolher um lugar, sabe onde talvez ele estaria? Talvez ele estaria ali, naquele templo majestoso, santuoso, não é? Que os incas fizeram ali no Peru. Talvez ele estaria ali. Mas talvez também Deus escolheria as pirâmides, não é? Do Egito. Quem sabe ele estaria ali? Porque pelo menos a história até hoje não consegue explicar, não é? As construções daquelas 3 pirâmides. E aquelas pirâmides, elas resistem ao tempo e está de pé. Agora, aquele templo em Jerusalém, que Herodes, por mais louco que fosse, pelo menos
ele tinha uma grande inteligência, ele tinha conhecimento de arquitetura, ele tinha conhecimento de mais variado que você possa pensar. Quem sabe Deus moraria ali? Herodes levou 46 anos para reconstruir aquele templo e talvez Deus realmente moraria ali. Agora tem um detalhe. E qual foi o detalhe ali naquele templo? Mateus capítulo 24. Quando Jesus e os discípulos iam saindo dali, daquele lugar, os discípulos se viraram de frente para o templo e falaram com Jesus: olha só, mestre, a estrutura desse templo. Olha que coisa mais linda que os nossos olhos podem contemplar. Mestre, olha só aquelas pedras que foram construídas nesse templo. Dá uma olhada, mestre. Que coisa mais linda que existe. Mas é interessante que Jesus, ele sendo o Deus Criador, mas revestido, não é? Ali era Jesus de Nazaré, mas sabemos que por debaixo daquele véu estava o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Aí Jesus olha para eles e Jesus fala assim: rapaz, sinto muito, mas eu não penso igual vocês. Tudo bem, vocês podem achar lindo, santuoso, sagrado e maravilhoso. Mas Jesus disse assim: a minha visão é diferente da de vocês. Vocês estão vendo essa estrutura? Vocês estão vendo essa coisa linda que vocês chamam de sagrado? Na verdade, vai chegar um tempo em que isso aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Isso tudo que vocês estão achando maravilhoso, não vai sobrar nada, porque isso tudo vai ruir. Isso vai ruir quando chegar o final da profecia que tem que ser cumprido. Então, meus queridos, Jesus ali, ele não estava para brincadeira. O marco da consumação de todas as coisas estava 100% ligado à destruição do templo em Jerusalém. A magnitude daquele templo, toda a beleza, toda a pompa daquele templo iria chegar, e era justamente no ano 70. Então, quando Jerusalém estivesse cercada, que a sua desolação tivesse chegado, se cumpriria tudo que estava escrito na Bíblia a respeito do fim dos tempos. E o marco central era a queda do muro e a queda do templo em Jerusalém. Então, pastores, líderes religiosos, vocês têm que aprender uma coisa. Talvez um dos mais sagrados templos que existiu para Deus não significou nada. Aí vocês ficam achando que vocês constroem lugar para Deus morar? Vocês estão redondamente enganados, porque Deus ele preferiu morar dentro de cada ser humano. E aí é que mora a grande essência do Evangelho. O Evangelho eterno é para ser vivido, não é para ser pregado como se pensa ganhar almas para Jesus. Deus que te abençoe e nós estamos aí. Que tenhamos uma boa semana, um bom final de semana a todos. Amém.